Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de variável complexa. Falaremos agora sobre alguns teoremas que envolvem convergência de séries de potências. Então, uma série de potências converge de maneira uniforme e absoluta em qualquer região contida no seu disco de convergência. Lembrar que o disco de convergência é o disco aberto, aonde a série converge. Na fronteira do disco de convergência, a nossa série de potência pode convergir ou não. Mas no interior dela, do disco de convergência, ou seja, no disco de convergência, e o disco de convergência, vamos lembrar, é sempre um disco aberto, da forma módulo de Z menos A menor que R, onde o R, evidentemente, pode ser qualquer número maior que zero e menor ou igual a infinito. Se o disco for zero, né? Se o R for zero, significa que a série de potência converge somente quando Z é igual a A. Esse caso não tem grande interesse, sempre nos interessa sequências que convergem num disco de raio positivo, né? Concentra em A. Esses teoremas não têm sentido quando o raio de convergência é zero. Então, para qualquer ponto Z aqui dentro do disco de convergência, no interior do disco de convergência, a convergência é uniforme e absoluta. Para a série somatório n variando de zero até infinito, de AN Z menos E0, ou melhor, Z menos A, Z menos A elevado a N. Um outro teorema diz o seguinte, que uma série de potência pode ser derivada termo a termo em qualquer região contida no seu disco de convergência. Então, assim, essa convergência é uniforme em qualquer região contida, né? Então, é bom observar que a região é um conjunto aberto que pode conter ou não pontos limítrofes, né? Então, se eu tenho uma região D aqui dentro do disco de convergência, nesta região a convergência é uniforme e absoluta. Essa região, por exemplo, não pode conter pontos da fronteira, né? Em qualquer região contida no disco de convergência. E o disco de convergência é o disco aberto, sem a circunferência limítrofe. Então, a série de potência pode ser derivada termo a termo em qualquer região que contém um disco de convergência. Dizendo de forma mais explícita, né? Se esta série converge nesse disco, então a derivada dela é a derivada termo a termo. A derivada de Z menos A elevado a N é N vezes A elevado a N menos 1. Né?
E esta série converge na região módulo de Z menos A menor que R, né? Vamos escrever de novo, converge em módulo de Z menos A menor que R. Ou igualdade, né? Além de poder ser derivada termo a termo, a série de potências pode ser integrada termo a termo ao longo de qualquer caminho C que esteja contido no disco de convergência. Olha que interessante. E aqui, inclusive, a gente sabe calcular a integral disso em qualquer curva. A integral, ou a antiderivada dessa função é z menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, a gente sabe, inclusive, como calcular a integral disso em qualquer caminho que esteja no disco de convergência. É bom observar que as funções aqui, os termos de uma série de potência, são funções contínuas e analíticas, porque z menos a elevado a n eu posso derivar em relação a z, em qualquer região. Essas funções são analíticas. Então, os termos de uma série de potências são funções contínuas e analíticas, têm derivados de todas as ordens. E, portanto, a soma é contínua em qualquer região que esteja contida no disco de convergência. E agora, o teorema de Abel, ele tem um caso específico que diz, é um teorema específico, em que considera que esta série de potência converge no disco módulo de Z menos A menor que R. Né? E Z0 é um ponto na circunferência de convergência. Então, no limite, né? No limite da região de convergência, na circunferência limítrofe. Então, num ponto Z0 aqui, um ponto Z0 aqui, da circunferência limite, esta série converge. Então, quando a gente faz o Z se aproximar do Z0, a série de potências converge para o valor da série no ponto Z0. Onde o Z se aproxima de Z0 de dentro da circunferência de convergência. Ou seja, eu pego um Z aqui dentro e faço o Z se aproximar de Z0 apenas aqui dentro. Por dentro. E um outro teorema interessante é o seguinte:
Se a série de potências com centro em A convergir para zero nesse disco, então todos os coeficientes são nulos. Olha que interessante. Se uma série converge para zero, é porque os coeficientes são nulos. E aí nós temos o seguinte resultado. Se duas séries forem iguais, se esta série é n, z menos a elevado a n, e a série bn, z menos a elevado a n, então as potências z menos a são as mesmas. Os coeficientes é que poderiam ser diferentes. Mas se uma for igual à outra, no disco, nesse disco, módulo de z menos a menor que r, é porque todos os A's são iguais a todos os B's. Ou seja, séries de potências distintas não podem convergir para o mesmo valor num disco com centro em A. Não pode. Né? Se esta for igual a essa em todo o disco, então as sequências AN e BN são iguais. E um outro teorema interessante é o teorema de Taylor. O que diz o teorema de Taylor? Vamos supor que a função f seja analítica no disco aberto. Z menos A menor que R, onde R é um número real positivo. E então num disco, né, como esse aqui. Então, se a função for analítica, então para todo Z nesse disco, onde a função é analítica, vale a igualdade. F de Z igual a F de A mais a derivada primeira no ponto A, que multiplica Z menos A, mais a derivada segunda sobre 2 fatorial, etc., assim por diante, né? Mais três pontinhos aqui, mais, vamos escrever 3 pontinhos, mais a derivada de ordem n no ponto A, vezes Z menos A, etc. Esta série aqui, que a gente pode escrever usando o símbolo de somatório dessa maneira, n variando de 0 até infinito, é a chamada série de Taylor da função f de z, em torno do ponto z igual a A. Né? Nós vamos aqui lembrar que f elevado a zero entre parênteses é simplesmente o valor de f no ponto A. Z menos A elevado a zero, porque aqui quando n igual a zero vai aparecer um Z menos A elevado a zero. É 1. Mesmo quando o Z for A. Porque quando o Z for A, ficar menos A é zero. Zero elevado a zero não é definida. Mas nesta expressão, Z menos A elevado a n sempre vale a elevado a zero, vai valer 1. E o fatorial de zero, por definição, sabemos que é 1. Então, nesta expressão, fazemos esta convenção aqui, que a derivada de ordem zero é o f de A. Z menos A elevado a zero é 1, e o zero fatorial é 1 também. Se nós definimos Z menos A como sendo H, a gente explicita o Z fica A mais H, e aí essa fórmula, 652 aqui, essa fórmula aqui, fica, né, assume este formato, em que a gente observa que trocamos o Z por A mais H, o Z por A mais H, o A mantivemos, o Z menos A é simplesmente H. Então fica HF', H ao quadrado
sobre 2, f duas linhas, mais etc, h elevado a n sobre n fatorial, derivada de ordem n em A. Isso aqui indica a derivada de ordem n de A. Pois bem, tanto esta expressão quanto a anterior são chamadas séries de Taylor de f de z em torno de A, ou desenvolvimento de Taylor de f de z com centro em A. Então, a série de Taylor em torno de A ou com centro em A. Observe que o teorema diz o seguinte: se f for analítica no disco, esta série converge para f. Portanto, se a função for analítica no plano todinho, isso significa que a série de Taylor converge para ela no plano todo. Até onde vai a convergência da série de Taylor da função? Até a próxima singularidade. Vamos supor que tenhamos aqui um ponto A, né? Ponto A no plano complexo. Aqui uma singularidade da função, vamos chamar, pegar aqui num ponto Z1, tem um ponto onde a função não é analítica. Então, o teorema de Taylor diz que a série de Taylor converge para a função num disco, vamos mudar a cor, num disco cujo interior não tem nenhuma singularidade. Então, a série de Taylor converge num disco com centro em A e que eu posso estender até a primeira singularidade da função f, não mais do que isso. Não mais do que isso. Tanto é que, quando a gente toma a função f de z, f de z igual a 1 sobre 1 mais z ao quadrado. Bem, quando eu olho para essa função, é uma função racional, o denominador não se para reta. Quando eu olho para essa função apenas na reta, no eixo real, vamos olhar para essa função apenas no eixo real. Então, z é um número real. Aqui está o zero. Quando a gente calcula a série de Taylor dessa função, e qual é a maneira mais simples de obter a série de Taylor dessa função em torno do zero? É fazendo o seguinte: a gente começar com a série de Taylor da função 1 sobre 1 menos z, que a gente sabe que é a soma da progressão geométrica que é somatório de z elevado a n, n variando de 0 até infinito. Né? A gente sabe que a soma dessa progressão geométrica limitada é 1 sobre 1 menos z. O primeiro termo é 1 e a razão é z. Então, a gente sabe que a soma de uma progressão geométrica limitada é o primeiro termo, o A1, o A índice 1, sobre 1 menos a razão. E aí a gente substitui menos z por w ao quadrado. E aí nós ficamos que o z é menos w ao quadrado. Portanto, 1 sobre 1 mais w ao quadrado
substituir z por w ao quadrado, é 1 mais z, que é menos w ao quadrado, mais z ao quadrado é mais w à quarta. E assim por diante, mais, menos, isso vai ficar somatório no lugar de z, menos w ao quadrado elevado a n. N variando de 0 até infinito. Usei esta série aqui, que é nossa conhecida, né? E eu posso escrever isso, então, como sendo somatório, n variando de 0 até infinito. Vou separar o sinal menos 1 elevado a n, w elevado a 2n. Então, esta série, né, converge para esse número aqui. E quando a gente aplica o critério da razão, a gente observa que esta série converge quando o módulo de w é menor que 1. Ora, por que, se a função é tão bem comportada, né, quando a gente olha para o plano, para a reta? É que quando eu olho para o plano, eu vejo que 1 mais w ao quadrado, na verdade, é o produto de 1 mais IW vezes 1 menos IW. É um produto desses dois fatores. Ora, e esta função tem singularidade, sim, quando o W é um número complexo. Se a gente coloca aqui os eixos, né? Quando o W for I, aqui esse produto fica menos 1 e aqui fica 0. Então, vamos estender para cá. Essa função tem singularidades em I e menos I, coisa que a gente não enxergava. Então, quando a gente estava na reta, a gente não enxerga essas duas singularidades. Né? Mas quando eu olho para o plano, eu enxergo essas duas singularidades. E, portanto, a série da função 1 sobre 1 mais w ao quadrado, dessa função aqui, vai convergir num disco com centro em 0, que no máximo chega... eu fiz a mão livre, então... Bem, vamos subir um pouquinho. Pronto. Então, o teorema de Taylor garante que a série converge no máximo até chegar numa singularidade, porque para a série de Taylor convergir para a função tem que ser analítica no interior do disco. É isso que o teorema garante. Né? O teorema garante. Não pode haver singularidades no interior do disco, onde a série converge para a função. Tá? Onde a série converge para a função. Então, o raio de convergência R é a distância de A até a singularidade mais próxima. Tá? A gente sempre sabe que na circunferência de convergência, que é o que limita o disco de convergência, a série pode divergir em todos os pontos ou mesmo convergir em alguns ou em todos os pontos. Agora, fora do disco de convergência, a série diverge.
Se a função for analítica em todo o plano complexo finito, o raio de convergência é infinito, ou seja, a série converge para todo Z no plano complexo e tem um teorema interessante que diz o seguinte: se esta série de potência convergir para esta função no disco, num disco centro em A, aqui é uma série de potências com centro em A. Se ela convergir para F num disco com centro em A, então esta é a série de Taylor de F nesse disco, o que é muito bom. Eu posso usar séries que eu já conheço a convergência para falar na convergência de outras séries. Por exemplo, aquele exemplo que acabamos de dar, não é? Para calcular a série de Taylor dessa função, não é? Basta usar a série, a série geométrica, que é a soma de uma progressão geométrica limitada, que nós acabamos de colocar aqui. Basta usar esta série, esta nós já sabemos, que é a soma de uma progressão geométrica limitada de razão Z. É 1 sobre 1 menos Z. Aí, eu sei que esta série converge para essa função. Quando eu troco menos Z por W ao quadrado, não é? E substituo Z por W ao quadrado, Z por menos W ao quadrado, vou ter essa outra série aqui, que é esta e que eu desenvolvi até esta, né? E sabemos, então, eu apenas fiz uma mudança de variável aqui na série, que essa série converge para essa função. Aonde? Para módulo de Z menor que 1. Então, módulo de W ao quadrado menor que 1. E se o módulo de W ao quadrado é menor que 1, é porque o módulo de W é menor que 1. Então, esta série de potência converge para essa função. Então, essa é a série de Taylor. Não preciso ficar derivando isso aqui, porque ficar derivando isso aqui pode complicar, por causa do W ao quadrado, né? Não precisamos fazer isso, né? Até seria melhor, para calcular sua série de Taylor, para calcular sua série de Taylor em torno de Z igual a 0, podemos usar a série geométrica. Vamos chamar a série geométrica aqui o 1 sobre 1 menos W, né, que é igual a somatório n variando de 0 até infinito de W elevado a n. Essa igualdade vale, vale para módulo de W menor que 1. Fazendo menos W igual a Z ao quadrado, obtemos a série de Taylor de F de Z em torno de 0. Eu nem preciso dessa passagem. Que converge
para módulo de W, módulo de Z menor que 1. Ou, se eu quiser, seria módulo de Z ao quadrado menor que 1. Mas, quando é que o módulo de Z ao quadrado é menor que 1? Quando o módulo de Z for menor que 1. Então, eu não precisei calcular derivada nenhuma, simplesmente usei uma série já conhecida, né? Como esta série converge para esta função, esta é a série de Taylor da função. Nem preciso fazer mais nenhuma conta. E, aliás, eu deveria... colocar esse exemplo aqui antes da primeira. Porque esse exemplo é o que nós já conhecemos há mais tempo, né? Esta função ela é singular em z igual a 1. O desenvolvimento em série de Taylor em torno do zero é esse, porque se esta é a soma, se esta é a soma desta série, então ela é a série de Taylor dessa função. Se a soma dessa série é esta função, é porque esta é a série de Taylor desta função. E aí, pessoal, a gente sabe que essa função tem uma singularidade em z igual a 1, porque quando z for 1, aqui dá zero. E, portanto, a gente sabe que converge no disco módulo de z menor que 1, porque a distância do zero, essa série de Taylor, é em torno do zero. A distância do zero até 1 é 1. Então, vai convergir num disco que, no máximo, chega nesta singularidade. Esse já foi falado, né? E, por enquanto, ficamos por aqui para, na próxima aula, falarmos em algumas séries especiais. Não, por enquanto, né? Continuando. Qual é a série de Taylor de E elevado a Z? Já vimos isso no cálculo. E aqui as derivadas de E elevado a Z é E elevado a Z, exatamente como para funções reais. Então, a série de Taylor dela não muda, é a mesma. Todas elas convergindo aqui no infinito. Do seno e cosseno, a mesma coisa. Olha, quando a gente observa que os expoentes aqui são todos ímpares, a gente chega, então, conclui, então, que é por isso que a função seno tem o nome de função ímpar, porque sua série de Taylor em torno do zero só tem potências ímpares. Então, L em mais E é igual a menos L em menos E. Já a série de Taylor do cosseno de Z em torno do zero, ela só tem potências pares. Aqui a potência é Z elevado a zero, ao quadrado, a quarta e etc. Só tem potências pares, por isso que se denominou as funções que têm essa propriedade de f de menos e ser igual a f de z como par, que é o cosseno. O seno de menos e menos seno de z. Essa é uma função ímpar, porque a série de Taylor dela só tem potências ímpares e a série do cosseno só tem potências pares, o que justifica o nome par ímpar. Vocês poderão também agora verificar sobre o log. Aqui, na verdade, é o log principal. Bem, aqui eu posso deixar o log
mas observar que os desenvolvimentos aqui dizem respeito apenas à parte principal da função, né? A parte principal. A gente poderia usar um arco tangente com A maiúsculo aqui. As funções multivalentes se referem ao seu valor principal. Esse último desenvolvimento aqui é conhecido como fórmula binomial. Quando o P é fracionário, né, isso aqui é uma função multivalente. Então, esse resultado vale para o ramo principal. É aquele que, quando o Z é zero, tudo isso se anula, fica só 1. Então, o resultado é válido para aquele ramo da função que tem valor 1, quando o Z é igual a zero. E com isso, então, nós encerramos a parte do Teorema de Taylor e na próxima aula falaremos sobre o Teorema de Laurent. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.